Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e aos outros estudantes também que já são inscritos no canal. Quem não é inscrito aí já vai se inscrevendo, dando um like para ajudar aqui os trabalhos do canal. Bom, dando continuidade ao que nós discutimos no primeiro vídeo, que falamos sobre a história, né, os principais fatos que envolvem, né, a construção dessa disciplina, dessa ciência que é a Química Analítica. Hoje nós vamos falar de algumas características gerais da Química Analítica, ok? Então, você acompanha aqui comigo no slide essas principais características que podemos dizer o seguinte, podemos dizer assim, né? Então, o que a gente pode entender a respeito da Química Analítica? Que ela se divide em duas grandes áreas. A primeira área é a Química Analítica Qualitativa e a segunda, a Química Analítica Quantitativa, ok? O que cada uma traz, o que cada uma delas trabalha, tá? A Química Analítica Qualitativa, ela revela a identidade química. Ela vai me dizer exatamente com o que eu estou tratando, tá certo? Qual espécie química eu estou tentando descobrir ou estou trabalhando e assim por diante. Então é isso a identidade química das espécies, compostos, elementos que estão presentes ali na amostra. A outra grande área da química analítica é a quantitativa, e ela indica justamente a quantidade de cada substância, de cada espécie química que está presente em uma amostra. Então, nós temos aí justamente essas duas grandes áreas que suportam, digamos assim, a química analítica, qualitativa e a quantitativa, que são justamente responsáveis por identificar a substância e depois quantificar a substância. Bom, então voltando aqui para o nosso slide, o que a gente pode entender é que num processo analítico nós temos as etapas para que se chegue a uma análise total. Logicamente, a primeira etapa é a qualitativa, tá, gente? A gente tem primeiro que descobrir com o que nós estamos tratando. Então, eu preciso fazer primeiro uma análise qualitativa para que depois, sabendo com quais espécies, eu escolha o método mais adequado, a técnica mais eficiente, para que eu possa depois separar e quantificar. Pode ser, dependendo da espécie, pode ser por via úmida, pode ser por via seca, tá? Eu posso escolher um tipo específico de reação que eu vou utilizar ali. Então, primeiro eu trato da questão qualitativa, depois eu vou para a parte quantitativa. Quando eu sigo essas duas etapas, qualitativa e quantitativa, aí sim eu posso dizer que fiz uma análise total, que é aquele momento em que eu já identifiquei a espécie química e também já quantifiquei cada uma das espécies químicas envolvidas ali. Bom, sendo assim, entendendo esse processo, nós vamos entender agora as etapas que envolvem uma análise química. Nós temos as etapas e temos alguns exemplos de procedimentos, né? As etapas aqui envolvidas e alguns exemplos de procedimentos associados a essa etapa. Primeiro é a escolha do método que eu vou aplicar, logicamente. Então, isso vai depender de quê? Da complexidade e o número de componentes presentes na amostra. Que isso, logicamente, vai influenciar na escolha do método. Dependendo do que eu tenho, tá certo? Dependendo do que eu tenho, da amostra, do número de componentes, certo? Eu vou escolher o método. Então, a questão da amostragem, certo? Da amostragem. Depende do tamanho e da natureza física da amostra. Mas como assim, né? Ora, pense o seguinte, se você tem uma grande quantidade, um material, ele é abundante, digamos assim, então você pode pegar amostras em grandes quantidades. Se o material ele é heterogêneo, uma matriz, então eu preciso pegar em vários pontos, certo? Coletar o material em vários pontos,
porque ele pode ter uma presença maior em uma determinada parte da matriz e uma quantidade menor em um outro ponto da matriz. Então, eu preciso extrair, digamos assim, de vários pontos, então eu preciso de uma grande quantidade. Já se eu tenho, por exemplo, um traço, certo? Então, eu preciso pegar uma quantidade maior de material para poder identificar esse traço, né? A substância que está ali presente. Então, quanto maior a quantidade de matéria que eu coletar, melhor. Já que eu posso ter uma quantidade pequena, se eu for considerar que é um traço, eu posso ter uma quantidade muito pequena. Então, se imagine o seguinte, eu quero detectar o DNA de alguém. Então, eu preciso pegar uma fonte de material que seja abundante, tá? Para que eu possa ter a quantidade suficiente para poder fazer essa identificação. Bom, preparação de uma amostra analítica, ok? Tópico 3. Então, o que acontece? Redução, a gente pode promover, por exemplo, redução do tamanho da partícula, misturar para homogeneização. Eu posso, por exemplo, fazer secagem, determinação do peso ou determinação do volume da amostra. Tudo isso são preparações, certo? Eu posso fazer preparos para que eu possa, a partir desse momento, fazer análise. Então, às vezes a amostra in natura, quando eu coleto lá da natureza, ou do minério, ou de alguma fonte, do jeito que ela vem, ela não é possível de ser identificada e ser analisada. Então, eu faço um preparo, como foi colocado aí, né? Eu posso precisar macerar, que é diminuir o tamanho, misturar um solvente para torná-la homogênea, por exemplo, para fazer uma análise de UV-Vis, a secagem, pois a água ela pode interferir, por exemplo, na análise. Eu preciso determinar o peso para fazer alguma análise do tipo. Bom, entendido essa preparação, aqui, por exemplo, no processo de homogeneização, né, já passa, por exemplo, pela dissolução da amostra. A solubilização da amostra, ela é influenciada diretamente pela temperatura, por exemplo, né? Pela temperatura. Pode ser também pela ignição, certo? Eu posso promover uma reação inicial, digamos, né? Derreter o material, que seria a questão da fusão. Uso de um solvente específico, seja ele orgânico ou inorgânico. E diluição, caso a amostra para análise que eu quero fazer, ela numa quantidade muito elevada, ela torna inviável a análise. Por exemplo, vou fazer uma análise de UV-Vis. Então, a absorvância ali tem que girar entre 0 e 1. A concentração muito elevada de um determinado corante, ela pode influenciar, estourar a banda ali de absorção e de absorvância, eu não consigo ter uma leitura. Então, eu preciso fazer uma diluição até chegar numa escala ideal para que eu aplique num determinado equipamento. Bom, entendido isso, né? Vamos continuar aqui na nossa tabelinha. Remoção de interferentes. Aí, logicamente, se eu quero eliminar algumas interferências que podem dar uma resposta falsa ali na minha análise, então eu posso promover uma série de ações, como filtração, extração com solvente, uma reação de troca iônica, uma separação, por exemplo, por cromatografia. São alguns exemplos do que a gente pode fazer para eliminar interferentes que possam dar um falso negativo, um falso positivo, por exemplo. Bom, voltando aqui à nossa tabelinha, aí nós temos medidas na amostra e controle de fatores instrumentais, que também são questões importantes. Então, eu preciso padronizar as soluções, fazer a calibração dos equipamentos, vamos voltar aqui, né? Calibração dos equipamentos, medida da resposta, né? Absorvância, sinal de emissão, potencial de corrente. São situações em que a gente precisa estar atento, né? Estar fiscalizando essas informações para que a gente possa chegar numa resposta verdadeira de quantidade e de qualidade do material. Um outro tópico seria os resultados. Isso. Lembrando que nós estamos falando das etapas, tá? Das etapas de um processo analítico. E aí, nos resultados obtidos, eu preciso
envolver os cálculos, né, dos resultados, dos resultados analíticos e avaliação estatística dos dados. Então, não tem como a gente fugir desse momento das análises da química analítica, que é você, às vezes, precisa calcular uma média, um desvio padrão, fazer um teste de significância, um teste F, um teste T, que são tratados justamente na estatística, e isso é muito bem trabalhado, digamos assim, na química, na química analítica quantitativa, mas faz parte dos processos analíticos, né? Depois de obter os resultados, você fazer o tratamento matemático ali das médias, dos pesos, para que você tenha um resultado significativo daquilo que você está analisando. E por fim, a apresentação dos resultados, logicamente. Você vai fazer a impressão dos resultados, pode ser na forma de gráficos, né? Ou dados equivalentes, como tabelas, pranchas e assim por diante. Né? Que eu estava aqui tentando mostrar para vocês aqui no último tópico, né? A apresentação dos resultados. Aí apresentar os resultados quando você vai publicar isso aí na forma de gráficos ou tabelas. Bom, depois que a gente faz essa análise, né, das etapas, é importante que você também compreenda que dentro da analítica nós temos as escalas, a relação entre o método, certo? E o tamanho da amostra que você está envolvendo. Independente das etapas anteriores, ou seja, o método utilizado, a amostragem, preparação, de solução, remoção de interferentes, medida na amostra e controle dos fatores dos instrumentos, dos resultados e da apresentação dos resultados, você pode sempre trabalhar nessas escalas, que seria a macroanálise, e aí essa macroanálise, ela trabalha aqui justamente com amostras relativamente grandes que são utilizadas com massas de soluto maiores que 100 miligramas, tá ok? Massas maiores que 100 miligramas. E os volumes maiores que 5 ml. Então, você está tratando aí de soluções e de massas relativamente grandes. A semimicroanálise corresponde justamente às amostras que já são relativamente pequenas e a gente poderia até dizer que a semi, logicamente, está entre a macro e a micro, mas em termos numéricos, nós podemos indicar que as massas giram ali entre 10 e 100 miligramas e os volumes vão de gotas até 5 ml. Quando você vai para a escala microanalítica, você já vai utilizar realmente gotas, ok, de soluções com frações de material que podem girar aí numa massa de 1 até 10 miligramas. Então, já está numa escala bem menor aqui. E quando você vai para ultramicroanálise, nesse caso, você vai utilizar massas inferiores a 1 miligrama e os volumes já estão lá na ordem de microlitros, tá ok? De microlitros. Ora, então, aqui a gente tem uma visão já um pouco mais detalhada de como é organizado e como proceder dentro da química analítica. As duas principais áreas, tanto qualitativa como quantitativa, envolvem esses passos, né, essas etapas, e pode-se trabalhar também nessas escalas, desde o macro ao ultra micro, independente de você estar ali trabalhando com a qualitativa ou a quantitativa. Então a gente fecha aqui mais esse vídeo, né, desses conceitos básicos, e no próximo vídeo nós já vamos tratar um pouco de um tema bem interessante e extremamente necessário para que você tenha uma boa compreensão da química analítica qualitativa, que é justamente sobre o equilíbrio iônico. A tema que você estuda lá no ensino médio e que aqui no ensino superior você volta, né, a discutir. Nós vamos debater de forma superficial. Depois podemos reservar um momento ou uma outra aula, outras aulas dedicadas exclusivamente a todo o equilíbrio iônico, equilíbrio molecular, né? Toda a parte de equilíbrio homogêneo e heterogêneo que envolve molecular e iônico. Aqui, para a química analítica qualitativa, nós vamos fazer uma abordagem superficial e depois adentrar justamente na identificação realmente de cátions e ânions.
Então a gente fecha por aqui. Boa sorte para você e bom estudo.